Olá, boa tarde. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi homenageado hoje com a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Amanhã, Dias Toffoli encerra o seu mandato como ministro-presidente da Suprema Corte. Dias Toffoli foi a 28ª pessoa a receber a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. É a segunda maior classe de homenagem feita pelo Parlamento a quem tenha se tornado digno do especial reconhecimento do Poder Legislativo do Brasil. O presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa. Reconhecer e destacar a sua defesa pela verdade. E pela verdade, com a instauração do inquérito que investiga verdadeiras redes de desinformação, as chamadas fake news, buscando coibir a disseminação criminosa de material, cujo único objetivo é arruinar as instituições, diminuir a democracia, arruinar as pessoas e promover o ódio no nosso país. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação. É certo que entrega a seu sucessor, o não menos competente ministro Luiz Fux, um Supremo Tribunal Federal robusto. A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. O ministro Dias Toffoli encerra nesta quinta-feira o seu mandato como presidente do STF. Em discurso, ele comentou os ataques sofridos pela Corte no período. Sabemos que esses ataques às nossas pessoas e às nossas famílias não foram ataques a nós, foram ataques às instituições e mais, ataque à democracia, ataque ao Estado democrático de direito, o que não se pode tolerar. E defendeu o diálogo entre todos os poderes. Não é fácil viver em democracia, mas mais difícil é viver em outros regimes. O diálogo proporciona, assim, a harmonia entre poderes independentes, gerando segurança jurídica e estabilidade, imprescindíveis ao progresso do país. Despeço-me da cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda mais convicto da grandeza e do valor da democracia brasileira e desse Parlamento. O papel de todos aqui presentes é defender a Constituição e fortalecê-la para o bem da presente e das futuras gerações. Continuarei humildemente servindo ao país, a Constituição de 1988 e a democracia brasileira. E após a sanção, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a sanção da lei que amplia a área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. E agora é uma satisfação muito grande ter a área de abrangência ampliada a partir de um projeto de lei de minha autoria para beneficiar o Amapá e todos os 16 municípios. Essa lei ampliou, em parte, alguns estados e também outros estados novos entraram com essa legislação nova. Ela vai facilitar e promover com que essa empresa possa realizar obras importantes de maneira direta. É mais um instrumento de desenvolvimento regional que a gente agrega a essas regiões e a esses estados que tiveram agora, a partir dessa nova legislação, a sua área de abrangência ampliada. Portanto, sem dúvida nenhuma, será um suporte fundamental para promover a infraestrutura importante, especialmente do norte e do nordeste do Brasil, no que diz respeito à logística e a obras importantes, obras estruturantes para esses estados que ganham agora, a partir dessa nova legislação, a possibilidade de ter mais uma empresa pública atuando nessas regiões do Brasil.
está marcada para daqui a pouco, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, a sessão deliberativa do Senado. Na pauta estão 5 itens, entre eles um que amplia a punição para quem maltrata os animais. Cães e gatos de estimação geralmente possuem um grande vínculo emocional com os donos, mas infelizmente algumas pessoas os tratam de forma cruel e a legislação atual é muito branda na hora de punir esses indivíduos. Com o objetivo de frear essa crueldade, um projeto de lei do Senado quer aumentar a pena para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. A pena atual de detenção de 3 meses a 1 ano e multa aumentará para a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Diferente da detenção, a reclusão admite o regime fechado já no início do cumprimento da pena. Também está na pauta um projeto que prevê a criação de um cadastro nacional de condenados por estupro. Nesse cadastro deve constar as características físicas, impressões digitais, perfil genético, foto e endereço residencial dos condenados por estupro. Se o condenado tiver em regime de liberdade condicional, o cadastro deve ter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. A intenção é prevenir esse tipo de crime pelo aumento do acesso a informações. Outro projeto que deve ser votado prevê auxílio financeiro a instituições de ensino particulares que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. A proposta cria um programa nacional que vai repassar 3 bilhões de reais da União para os municípios brasileiros. O dinheiro é para escolas de ensino básico que comprovarem renda bruta igual ou inferior a 4,8 milhões de reais em 2019. E também está na pauta um projeto que permite a aplicação de recursos do FUST, que é um fundo que pretende universalizar as telecomunicações no Brasil, especialmente a aplicação nesse momento relacionado à pandemia da Covid-19. Estudo na rede pública. Só que desde o começo da pandemia não estou conseguindo assistir às aulas online, por falta de uma boa internet e por falta de um computador. Esse período de aulas remotas vem sendo bastante complicado, pois a maioria dos nossos alunos não possuem acesso à internet. Nossos professores, juntamente com a direção, criaram um programa na rádio para que todos os alunos sejam acompanhados igualmente. As dificuldades de acesso às aulas online dessas alunas poderiam ser resolvidas pela boa aplicação do dinheiro do FUST. Uma das motivações para a criação do fundo era exatamente a democratização das telecomunicações, ou seja, garantir o serviço às populações mais isoladas ou com menor poder aquisitivo, ou ainda naqueles lugares em que as telefônicas não têm interesse de fazer algum investimento. O FUST já arrecadou mais de 20 bilhões de reais. Só entre janeiro de 2015 e julho de 2020 foi autorizado o gasto de 9,1 bilhões de reais. Desse total, apenas 573 mil reais foram realmente pagos. Até hoje, o FUST tem sido utilizado no pagamento dos títulos da dívida pública e em gastos previdenciários. Isso não tem nada a ver com universalização das telecomunicações. Então a gente tem que direcionar para a coisa correta, necessária e importante para o Brasil. Internet para as crianças, adolescentes, adultos, educação de qualidade com tecnologia. No Brasil, a cada 4 pessoas, uma não tem acesso à internet. Enquanto na cidade quase 80% das pessoas estão logadas, na zona rural mais da metade da população não tem acesso à rede. Entre as pessoas que estão offline no campo, 12% não têm acesso à internet porque o serviço não está disponível no local onde vivem. O número é 10 vezes maior do que na cidade, onde apenas 1,2% da população não acessa a rede porque não tem o serviço à disposição. Em 2016, o Tribunal de Contas da União concluiu uma fiscalização sobre a infraestrutura de telecomunicações no Brasil. De acordo com o TCU, dos 16,05 bilhões levantados pelo FUST entre 2001 e 2015, apenas 1,2% foi utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações. Quase 70% da arrecadação
foi empregada em outros fins, como a remuneração de instituições financeiras, o auxílio transporte para servidores do Ministério das Comunicações e a assistência médico-odontológica e pré-escolar para dependentes. O Tribunal de Contas da União é que tem barrado a aplicação do FUST com esses objetivos, alegando uma política que deve ser aplicada exclusivamente em entidades públicas. Há vários projetos, a proposta de emendas constitucionais também, tentando quebrar essa burocracia em cima desse fundo, que até hoje nós não conseguimos vencer. No total, são 18 projetos no Senado que mexem com as regras do FUST. Há, por exemplo, um projeto que quer garantir que o dinheiro do fundo seja utilizado na compra de equipamentos para a implementação da educação à distância no ensino básico por causa da pandemia. Tem também uma sugestão de desconto às operadoras que não cobram pelo pacote de dados dos consumidores que utilizam a internet para o ensino à distância. Outra sugestão quer transferir o dinheiro do fundo a usuários do Cadastro Único do Governo Federal por causa da pandemia e também quem queira que esse dinheiro seja utilizado para ajudar instituições de ensino que estão em dificuldade por causa do coronavírus. E existe também quem queira garantir que o dinheiro do fundo não possa ser utilizado para fazer superávit primário, ou seja, proibir o contingenciamento desse fundo, não deixar que ele seja economizado para que o governo alcance o superávit primário. A proposta de reforma tributária que o governo quer aprovar aqui no Congresso pode aumentar o preço dos livros. É que hoje os livros têm uma isenção de impostos e a proposta acaba com isso. Mas a apresentação de uma PEC pode alterar essa realidade e garantir o benefício para o setor. Você tem o hábito de ler? Já leu muitos livros nessa pandemia? A leitura tem ajudado muitas pessoas a passar por esse tempo de isolamento social e quarentena, mantendo a sanidade mental, aumentando o conhecimento e nos ajudando a conhecer o mundo sem sair de casa. E se eu te disser que os livros podem ficar mais caros? Isso pode acontecer se for aprovada a nova reforma tributária que o governo enviou ao Congresso em julho. A reforma cria um novo imposto, a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A CBS vai substituir antigas contribuições como PIS, PASEP e COFINS e taxar o consumo em 12%, incluindo a tributação sobre os livros, que perdem a isenção de imposto garantida hoje pela Constituição. A isenção aos livros no Brasil vem desde a Constituição de 1946. Foi uma iniciativa do escritor Jorge Amado, deputado na época. A isenção foi mantida na atual Constituição e a possibilidade de acabar com o benefício agora desagrada editoras e escritores. As associações do setor lançaram manifestos criticando uma eventual tributação. Nós esperamos contar com a isenção dos impostos, porque se tivermos mais um imposto dentro dessa crise, é fatal que o setor não sobreviva, será muito difícil sobreviver. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a isenção dos livros beneficia quem poderia pagar mais impostos. Em audiência no Congresso, ele disse que o governo pode adotar outras medidas para compensar a tributação. Se nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar atendendo também. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Então, o nosso foco tem que ser justamente nos mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. E não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Nós não precisamos isentá-lo dele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, eu preciso pagar meu imposto. Para que os livros continuem isentos de impostos, o senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta de emenda à Constituição que garante a imunidade tributária. Pelo texto da PEC, os governos federal, estaduais e municipais ficam expressamente proibidos de criar qualquer tributo sobre livros, jornais e periódicos, sejam físicos ou eletrônicos. A proposta já tem as 27 assinaturas mínimas para ir à votação.
é inadiável que o Congresso Nacional, o Senado primeiro e depois a Câmara, se reúna para votar essa proposta de emenda constitucional para que essa tributação absurda do conhecimento não prospere. O Brasil precisa dos livros, os brasileiros precisamos dos livros e definitivamente essa taxação pela via oblíqua da contribuição seria definitivamente evitada e sepultada. Claro que a reforma tributária é importante e a sociedade anseia por isso, mas anseia muito mais por tornar o Brasil um país de eleitores. O isolamento social gerou a necessidade de aulas remotas, mas isso geralmente exige internet, computador, celular, coisas que muitas famílias brasileiras não têm. Mas é aí que entra a criatividade com aulas via rádio FM e o recolhimento de doações. Você acha que as rádios transmitem apenas música e informação? Pois é, tem lugares no Brasil que as rádios dão até aula. Em alguns estados, como no Ceará, as aulas foram administradas pela Paz FM, uma rádio comunitária de Mulungu. E atenção, meus caros amigos, está começando agora mais uma radioaula, na disciplina agora de língua inglesa. Quero desejar aí uma excelente tarde, para todos os nossos alunos que fazem o acompanhamento da nossa aula, aqui pela Rádio Paz FM. Durante o processo das aulas remotas, em virtude da pandemia, observamos que muitos alunos não tinham sequer um aparelho celular para acompanhar as aulas remotas. Eu costumo falar do caso do Maranhão, em que 60% dos alunos estão regularmente na rede estadual acessando a plataforma de ensino deles. É um dos estados mais pobres da União. E isso, por um lado, é um copo meio cheio, 60% lá, mas é um copo também meio vazio, por isso que eles também adotaram rádio e televisão. Outras iniciativas procuram ajudar alunos carentes, principalmente os que não têm computador em casa. A Ação Solidária das Escolas Católicas do Distrito Federal, junto com a ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, desenvolve uma campanha de arrecadação de computadores, tablets e celular para os estudantes de família de baixa renda. Tem como objetivo a inclusão digital dos alunos da rede pública. Então, as doações elas acontecem em alguns pontos aqui no Distrito Federal. Nosso colégio aqui é um ponto de arrecadação, está aberto não somente para a nossa comunidade educativa, mas para toda a comunidade brasiliense que queira fazer a doação de um equipamento que esteja em boas condições de uso, para que um aluno tenha acesso à inclusão digital. O senador Confúcio Moura apresentou um projeto que prevê um crédito especial para financiar a compra de computadores para as famílias carentes. A proposta é considerada pelo parlamentar extremamente interessante, pois ela vem de encontro a um drama real dos alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas à distância por falta de recursos para a compra de um computador. O Ministério da Economia criar um volume de recursos, um crédito especial para financiar para as famílias pobres, longo prazo e juros zero, uma carência longa, os equipamentos tecnológicos necessários para o aluno acompanhar. Grande parte dos alunos estão a ver navios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.